Pockets, tudo bem com vocês? Meu nome é Jussara e eu sou uma das Pockets do Cultura Pocket e hoje eu vim falar com vocês de um livrinho muito gostoso que eu acabei de ler e que se chama Lyubimaya. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas é uma expressão em russo que significa minha amada, minha querida, meu amor. O livro é da autora Cora Félix e foi uma grande surpresa, uma grande alegria descobrir que essa autora é mineira. Isso mesmo. Eu conheci a Cora em um evento que aconteceu aqui em Belo Horizonte, numa região conhecida como região da Pampulha. É uma área também tida como uma área turística e o evento foi uma feira literária organizada pela editora Empoderar. Essa feira reunia vários autores independentes, autores de outras editoras, normalmente autores mineiros, tinha alguns autores de outros estados também. Eu já tinha ouvido falar da Cora, sabia que ela era uma autora mineira, mas ainda não conhecia o trabalho dela. E nessa feira eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, de conhecê-la pessoalmente, tanto que o meu livrinho está autografado. Deixa eu mostrar para vocês, peraí. Deixa eu achar aqui a página que ele tá autografado. Olha que lindo, tá vendo? Então ele tá autografado, porque eu tive a oportunidade de conversar diretamente com a autora. E foi muito legal, porque a gente poder prestigiar os autores da cidade da gente, né, do estado da gente, é muito bom. É uma forma de você apoiar a literatura nacional e apoiar a literatura local, que muitas vezes a gente acaba lendo muitos livros estrangeiros e poucos livros nacionais e livros de autores locais. E aí eu queria contar para vocês um pouquinho sobre o que é a Lyubimaya, né, o que se trata a história, para que vocês também tenham a oportunidade de se apaixonar por esse livro, assim como eu me apaixonei. Então eu vou contar para vocês o seguinte. Nós temos aqui dois personagens centrais, a Naya, ela é uma indiana, e o Eirik, que na realidade algumas pessoas da família chamam de Rick. E esses dois personagens, eles são muito diferentes, porque a Naya é uma menina indiana de uma casta muito baixa, e apesar das mudanças políticas que fizeram com que essas questões de castas, elas já sejam consideradas algo que você não pode mais fazer, né, discriminar por causa das castas, ela ainda sofreu muito com a família, por ser de uma casta baixa, e a família sempre foi obrigada a trabalhos menores, mais insignificantes, em que a família acabava ganhando muito pouco por isso. E para que ela tivesse um pouco mais de oportunidade, os seus pais resolvem sair da Índia e ir para a Rússia com ela ainda jovem. E lá na Rússia eles criam a Naya e é lá que ela vai crescer, apesar dela ainda ter muito da cultura. Eu falo que ela tem muita cultura porque apesar dela não se dizer religiosa, e talvez o traço religioso seja um dos mais fortes na cultura indiana, ela é uma menina que gosta muito do lado cultural. Então ela gosta muito das danças que estão ligadas à Índia. E o sonho da Naya é poder fazer um curso profissionalizante, um curso que dê a ela uma classificação mais técnica, digamos assim, né? Um reconhecimento mais técnico da habilidade dela como dançarina, apesar de ela ter aprendido com a mãe desde criança e ter todo esse lance dela já ser uma dançarina de sua cultura naturalmente. A Naya é uma menina muito batalhadora e após perder o pai e a mãe, já na Rússia, ela faz alguns trabalhos e acontece que em determinado momento ela tenta procurar um trabalho como secretária, seria mais ou menos como secretária, e é isso que vai acabar levando ela até a casa do Eirik. E aí a gente conhece o Eirik. O Eirik é um empresário russo, ele é filho único. Na realidade, ele não é filho único. Acho que ele tem um irmão, se eu não me engano. É porque o irmão não aparece muito na história, então a gente acaba não se apegando a ele. Mas enfim, o Eric perdeu o pai e ele assumiu os negócios da família e ficou com uma grande responsabilidade, pois ao que parece o negócio é um grande império, então ele é responsável por administrar e isso consome muito a vida do Rick. Ele acaba ficando o tempo inteiro envolvido com os negócios, envolvido com tudo que está relacionado ao dinheiro da família, sem muito tempo para a vida pessoal. O Eric tem um relacionamento com uma moça que chama-se Natasha e que a gente já nas primeiras páginas começa a ter um pouquinho de ranço dessa menina, porque ela parece uma predadora, sabe? Então ela é aquela mulher predadora
E ela também não tá apaixonada por ele. Parece ser mais um relacionamento por ocasião, né? Tipo, estamos aqui, somos os dois ricos, somos os dois bonitos, vamos ficar juntos, do que necessariamente porque existe amor nessa relação. A gente também conhece outros personagens que acabam tendo papéis menores na história, mas que são muito interessantes, como, por exemplo, o melhor amigo do Eric, que é um cara mais descolado, mais brincalhão. A gente tem a governanta, que é uma pessoa que trabalha com ele que durante a vida inteira, que trabalhava para os pais e agora trabalha para ele. A gente conhece outros funcionários da casa, né? E nessa entrevista, que a Naya procurando um novo trabalho, ela acaba indo parar na casa dele, conseguindo, sendo aprovada por essa governanta, para ser uma espécie de assistente pessoal desse homem. Pois é. E aí, o que essa assistente pessoal faz? Ela organiza as bagunças dele, ela organiza os documentos, ela faz tudo na vida dele funcionar, porque ele é bem bagunceiro, ele é bem desorganizado, mas é algo que parece muito contraditório, porque como que um empresário, um cara tão rico, tão né, magnata, tão assim, pode ser tão meninão quando tá em casa e ter sempre mulheres à volta dele para cuidar dele. Isso foi um aspecto que me incomodou um pouco, porque parece que nós mulheres ficamos sempre nessa condição de ser babás dos homens, e aí, não sei, não gosto muito disso. Mas enfim, né? O que acontece na história é que a Naya, ela começa a mostrar o seu valor na casa, começa a mostrar o valor do trabalho dela como organizadora e posteriormente como secretária pessoal do Eric. E em um determinado momento da história, ele vai receber empresários de outros países, no caso Brasil e Argentina, para fechar alguns negócios. E para fechar esses negócios, ele havia contratado um balé para uma apresentação, né, nesse jantar especial. E assim, na véspera ele acaba recebendo a notícia de que o balé não vai mais poder se apresentar. Como a governanta sabia da habilidade como dançarina da Naya, ela acaba convidando a Naya a se apresentar no lugar do balé para ser o entretenimento daqueles empresários, né, daquele jantar. E a Naya aceita, afinal de contas a dança dela era realmente uma dança artística, não é uma dança vulgar. Mas o Eric pede a ela que faça uma das danças, que é considerada uma das danças mais sensuais. E aí ela vai falar, você quer que eu seduza? Aí ele, sim, quero que seduza. Ela fala, a todos? E ele concorda, né? Quero que seduza a todos. E é um momento da virada, porque quando ele vê a Naya linda, pronta para a dança, é que ele se dá conta do tanto que ela era bonita, do tanto que ela era exótica. A gente vai ter alguns percalços aí pelo caminho, né? Porque tem algumas coisas que acabam ficando um pouco chata entre eles, a postura dele muitas vezes de achar que ele pode pedir ela as coisas e ela se sentindo como se ele estivesse desvalorizando ela enquanto mulher e achando que ela é vulgar, mas é muito bacana a forma como a história é conduzida, porque a gente percebe também que esse pensamento da Naya muitas vezes está muito mais ligado à maneira como ela se vê e não à maneira como ele vê ela. Porque ele, mesmo quando ele pede para que ela dance para ele pede porque ele realmente estava encantado por ela. E ela já enxerga como se ele tivesse achando que ela era uma mulher vulgar, né? Que fosse fazer uma dança para ele. Mas enfim, eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi algumas coisas da cultura russa. Eu particularmente nunca tinha lido nenhum livro em que você conhecesse um pouco da cultura russa. Eu achei muito interessante essa questão de também abordar a questão das castas na Índia, né? Como se as pessoas nascidas em uma determinada casta nunca mais pudessem sair dessa condição. Então acho que é uma abordagem muito interessante também. Fiquei um pouco incomodada com o aspecto da rivalidade que existe entre o personagem russo e a cultura americana, porque eu achei um pouco clichê e eu acho que a gente deveria usar muitas vezes a literatura para quebrar esses estereótipos, mas também não estou aqui para julgar, porque eu não sei se realmente isso existe dentro da cultura russa, ainda exista tanta rivalidade assim com os americanos, então não posso falar. A única coisa que eu achei muito curioso é porque, pra falar a verdade, eu fiquei esperando o tempo inteiro ele falar essa expressão aqui com a Maia. E eu não sei se eu deixei passar, ou não sei se realmente não é mencionado, mas em momento nenhum eu vi ele falar essa expressão russa de minha amada com ela. E isso era algo que eu fiquei esperando naquele momento. Muito atual, um romance que se desenvolve de uma maneira que você é convincente, porque nada é um conto de fadas, as coisas não se
se transformam da noite pro dia, e nem ele vai ser o salvador da mocinha, porque ela também cresce enquanto personagem. Então, esses traços da atualidade, dos relacionamentos modernos, eu gostei muito, e foi uma grande surpresa. O livro não tem mais o físico, eu fiquei sabendo que ele não está sendo mais publicado pela editora em que eu comprei na época, que na época era a editora School, mas você ainda consegue achar o livro em e-book, e eu acho que super vale a pena, ele está com preço muito legal na Amazon, e eu acho que vocês vão se divertir bastante para quem gosta de romance como eu. Eu sou apaixonada por romances, então para mim é meio suspeito falar. Foi uma grande surpresa, foi muito gostoso, e eu não vejo a hora de ter a oportunidade de ler outros livros dessa autora. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, espero que vocês deem uma oportunidade aos autores nacionais, assim como eu tenho dado, e muita coisa tem me surpreendido. Espero que vocês também deem essa oportunidade. Beijos, tchau, tchau!